Ele possui estrutura própria, é politicamente organizado e é responsável por administrar e por controlar uma nação. Você sabe de quem que eu estou falando? Se liga, está começando mais um episódio da série Com Direito nas Férias. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Com Direito nas Férias. Eu sou Kizzy Lima, estudante de Direito, e hoje nós estamos no nosso 5º encontro. Lembrando a você que nós teremos mais 7 encontros para finalizarmos a nossa série, que eu particularmente já estou ficando com saudade. Mas nós ainda teremos Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Teoria Geral do Direito, ou seja, muita coisa boa para a gente ver, revisar e aprendermos juntos. Então, partiu Direito Constitucional, parte 2. A aula de hoje conta com 5 tópicos. Vamos conhecer o primeiro deles? Primeiro tópico, estrutura do Estado. Você lembra da pergunta que eu fiz logo no início do vídeo? Ele possui estrutura própria, é politicamente organizado e é responsável por administrar e por controlar uma nação. Você sabe de quem que eu estou falando? Pois bem, eu estava me referindo ao Estado. E como é a estrutura do Estado? Bem, a organização e a estrutura do Estado podem ser analisadas sob 3 aspectos. O primeiro deles, forma de governo. O segundo, sistema de governo. E o terceiro, forma de Estado. Com relação à forma de governo, o Estado ele pode ser república ou monarquia. Já como sistema de governo, ele pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. Já a forma de Estado, Estado unitário ou federação. Vamos identificar a diferença entre cada um deles? Primeiro, falando sobre a forma de governo. Forma de governo, podendo ser república ou monarquia. Vamos falar primeiro da monarquia. Na monarquia, o chefe de Estado ele se mantém no poder durante toda a vida, ou até ele abdicar. No caso, aí há uma hereditariedade. O poder é passado de pai para filho. Já na república, o chefe do Estado ele é eleito pelo povo, por meio de voto, seja ele direto ou indireto. E esse chefe do Estado, que nós chamamos de presidente, ele será, ao mesmo tempo, chefe do Estado e chefe de governo. Como chefe de governo, o presidente ele representa o povo dentro de um território. Já como chefe de Estado, ele representa o país no âmbito internacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de governo, que é o presidencialismo ou parlamentarismo. E qual a diferença entre os dois? Bem, a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo é a forma como o chefe do executivo é escolhido. No presidencialismo, o presidente é escolhido por meio de voto, seja ele direto ou indireto, ou seja, o presidente ele é escolhido pelo povo. Já no parlamentarismo, o chefe do executivo ele é escolhido pelos membros do Poder Legislativo Federal. Vamos falar agora sobre a forma de Estado. Estado unitário ou federação. Estado unitário é aquele estado em que não há subdivisão em território, há centralização do poder, enquanto que a federação há uma descentralização do poder, ou seja, o estado é dividido em diversos estados federados, nos quais cada um deles vai ser dotado de autonomia de governo. E com relação ao nosso país, ao Brasil, como é que é a estrutura dele? E aqui eu trouxe um mnemônico para vocês. No Brasil, a estrutura do Estado é fogo na República, que é a forma de governo, sigo presidente, que é o presidencialismo, que é o sistema de governo, e fé na federação, que é a forma de Estado. Então, aqui um mnemônico para a gente conseguir decorar, memorizar, na realidade. Fogo, porque é forma de governo. A forma de governo é a república, republicano. Sigo presidente, sistema de governo, presidencialismo. Fé, que é a forma de Estado, é a federação. Legal, né? Esse mnemônico para a gente lembrar. Certo? E com isso a gente conclui o nosso primeiro tópico, falando sobre a estrutura do Estado.
Vamos passar agora para o nosso segundo tópico? No segundo tópico, nós vamos falar sobre os elementos do Estado. Os elementos do Estado são 3: povo, território e o governo. O povo é aquela população, aquele componente humano demográfico. Já o território é a base geográfica, aquela base física. E o governo é o elemento que conduz o Estado, a soberania. Lembrando que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa no Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. Bem tranquilo esse segundo tópico. Então vamos agora para o terceiro tópico. Composição do Estado Federado. O Estado Federado ele é composto, segundo o artigo 1º da Constituição Federal, e eu convido você para ler comigo, o texto vai estar aí na sua tela, que diz assim: artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, nós temos aí a formação do nosso Estado Federado. Nesse artigo 1º da Constituição Federal, fala da formação do nosso Estado Federado. E ele é composto por 4 entes federativos, que são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E é importante lembrar que os entes federativos são pessoas jurídicas de direito público interno e são dotados de autonomia, ou seja, eles têm autonomia legislativa, autonomia financeira, autonomia administrativa para se autogovernar, se auto-organizar. Lembrando também que a forma de Estado, ou seja, a federação, ela é uma cláusula pétrea. O que são cláusulas pétreas? São aqueles dispositivos que não podem ser abolidos. Eles até podem ser alterados, modificados, desde que sejam para ampliar ou para melhorar direitos e garantias. Bem, vamos agora passar para o próximo tópico, que é falando a respeito da organização dos poderes. Nós vimos que o Estado ele possui a sua estrutura própria, ele é politicamente organizado, ele é aquela instituição oficial que administra o território de um país. E o Estado ele é formado pela união de 3 poderes, que nós vamos conhecê-los agora. Como você pode ver aí na sua tela, nós temos as esferas de poder, que compõem os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos conhecer a estrutura de cada um desses poderes? Primeiro, o executivo. O executivo, do ponto de vista federal, ele é representado pelo presidente da República. Já do ponto de vista estadual ou distrital, é representado pelo governador. Nos municípios, nós temos o prefeito, que é o seu representante. E com relação às funções típicas e atípicas. Funções típicas é aquela função que é inerente a cada poder, é aquela função principal. No poder executivo, a sua função típica é de administrar o Estado, ou seja, executar leis, propor planos de ações. Já a função atípica, que é aquela função secundária do poder executivo, ele vai ter como função atípica legislar, quando o chefe do Poder Executivo ele edita medidas provisórias, e também vai ter como função atípica o julgar. Falando agora sobre o Poder Legislativo. Quem é que representa ele a âmbito federal? É o Congresso Nacional, que é composto por 2 casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já a nível estadual, temos as Assembleias Legislativas Estaduais. E a nível municipal, temos as câmaras de vereadores. E com relação à função típica e atípica do Poder Legislativo, a função típica do Poder Legislativo é de legislar e fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, criar leis. E sua função atípica vai ser administrar, quando ele administra a si próprio, e julgar, como, por exemplo, o Senado, ele julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. E agora vamos passar para o Poder Judiciário. No Judiciário, nós temos representantes como, a nível federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Já a nível estadual, temos os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. E um detalhe que no município nós não temos a figura do Poder Judiciário a nível municipal.
Mas você pode perguntar, certo? E quando houver alguma demanda judiciária no município, como é que fica? Nesse caso, é proposta, todas essas demandas jurídicas, judiciárias, é proposta na justiça comum, quando acontece no município. E com relação à função típica e atípica do Poder Judiciário. A função típica do Poder Judiciário é julgar, aplicar a lei. Já a função atípica é de administrar e de legislar. E é muito importante a gente lembrar que os três poderes eles são independentes e harmônicos. E há um dispositivo chamado de sistema de freios e contrapesos, ou seja, o check and balance, que é um equilíbrio que permite que não haja abuso de poder ou extrapolação dos poderes, porque não há uma hierarquia entre eles, mas eles têm que estar sempre em equilíbrio, sempre haver uma harmonização e jamais um querer se sobrepor ao outro, certo? Então, com isso, a gente conclui esse tópico falando sobre a organização dos poderes. E agora a gente vai passar para o nosso quinto e último tópico, falando sobre a aplicação das normas constitucionais. Com relação à aplicação das normas constitucionais, ela é o momento no qual a norma ela vai ser aplicada. E eu trouxe um exemplo de um dispositivo que é muito importante para o direito, inclusive para normas constitucionais, que é a hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica é aquela interpretação do conteúdo jurídico do texto constitucional. E ela possibilita definir o verdadeiro significado do texto constitucional. A hermenêutica ela é muito importante porque é ela que vai interpretar, é ela que vai trazer a aplicabilidade do direito, a interpretação, o entendimento que aquele dispositivo constitucional ele tem, ou seja, qual é o significado, qual é o sentido e o que o legislador ele quis dizer quando ele escreveu aquele dispositivo. Então é aquela interpretação da lei propriamente dita, certo? Então ela é muito importante. Já falando sobre as normas constitucionais, a gente vai trazer alguns dispositivos bem importantes. Vamos falar um pouquinho sobre a eficácia, a validade e a vigência. Com relação à eficácia é a norma jurídica que produz efeitos jurídicos. E elas podem ser plena, contida ou limitada. Vamos falar da eficácia plena. Com relação à eficácia plena, ela é auto-aplicável, imediata e não admite regulamentação. É aquela norma que, ao entrar no dispositivo, no ordenamento jurídico, ela já produz o seu efeito. Ela é auto-aplicável de forma imediata e não possui uma regulamentação. E aí eu trouxe um exemplo, o artigo 230, o parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, acompanhe comigo aí na tela. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então, esse é um exemplo de uma norma plena, ou seja, quando a pessoa, ao completar 65 anos, ela já está assegurada de utilizar o transporte público de forma gratuita. Então, não precisa de uma outra regulamentação para que essa norma jurídica ela surta efeitos, certo? Com relação à norma contida, a norma contida é aquela norma auto-aplicável, imediata, integral. Ela admite uma regulamentação, diferente da plena, que não admite regulamentação. Por exemplo, o artigo 5º, o inciso 13 da Constituição Federal. Vamos ler. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por exemplo, vamos supor que eu queira exercer a advocacia. Será que eu poderia exercer? Bom, depende. Primeiro, eu já concluí a faculdade de Direito, que é um dos requisitos para que você realmente se torne um advogado? No meu caso, ainda não. Eu já passei no exame de ordem, que é o exame da OAB? Também não. Então, nesse caso, eu jamais poderia exercer, pelo menos agora, nesse momento,
a profissão de advogada, porque eu não preencho ainda com os requisitos que são estabelecidos em lei, assim como várias outras profissões, por exemplo, a medicina, que também você precisa preencher com os requisitos para que você possa ser médico. Então, por isso que a gente diz que esse dispositivo, esse artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é um exemplo de uma norma de eficácia contida, porque ela é auto-aplicável. Ela, assim que é posta no dispositivo, na Constituição, ela já tem aquele poder de produzir efeitos, porém, ela vai admitir uma regulamentação para que ela seja aplicada. Então, ela não vai ser aplicada de uma forma plena, porque para ela ser aplicada de uma forma plena, ela não precisaria admitir uma regulamentação. Deu para entender a diferença entre plena e contida? Ótimo. Então, vamos avançar para a norma limitada. A norma de eficácia limitada, ela não é auto-aplicável, ela é imediata e ela necessita de regulamentação. Conforme o artigo 18, o parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são reguladas em lei complementar. Então, essas normas de eficácia limitada, elas precisam de uma lei que complemente ou que regulamentem elas, certo? Então, sem essa lei, ela não vai ter aquela eficácia de forma imediata. Ela vai produzir efeitos, mas os efeitos deles vai ser mitigado, vai ser reduzida, certo? Bom, então a gente termina esses conceitos de eficácia. Vamos avançar falando agora sobre a validade das normas. A validade, ela refere-se à qualidade da norma em fazer parte do ordenamento jurídico. Então, aquela norma que ela não tem vício, ela não tem nenhum defeito, é aquela norma que está posta no ordenamento jurídico, é considerada aquela norma válida. E um detalhe é que quando uma norma ela perde a validade, ela é revogada. Lembra-se que a gente falou na parte 1 de Direito Constitucional com relação à norma revogada, que eu trouxe a pirâmide de Kelsen e falei para vocês que, por exemplo, quando uma norma infralegal ela fere um princípio da Constituição, ela não é capaz de produzir efeitos, ou seja, ela não vai ter eficácia. E eu também trouxe outro exemplo de quando uma norma que é constitucional ela vai de encontro a uma norma infralegal ou infraconstitucional, essas normas, elas terão que ser revogadas, ou seja, terão que perder a validade, porque a Constituição, que está no topo, é a lei maior. Então, quando um dispositivo é inaugurado na Constituição e ela é contra alguma norma de hierarquia inferior, essas normas de hierarquia inferior, elas perdem a validade. Portanto, elas passam a ser revogadas. E revogação é justamente anular, é tirar a validade daquela norma, certo? E aí a gente vai trazer o conceito de vigência, que é aquela norma presente do ordenamento jurídico, aquela norma que está vigente, ou seja, aquela norma atual. Por exemplo, a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição vigente, porque ela ainda tem a sua validade e ela está presente ainda no nosso ordenamento jurídico, certo? E aí a gente finaliza essa aula de Direito Constitucional. Foi uma aula mais curtinha, de conteúdo mais objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, certo? Eu quero finalizar trazendo para vocês aqui as minhas redes sociais e as minhas referências bibliográficas. Que as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o YouTube, onde você também pode assistir as outras aulas da série Com Direito nas Férias e acompanhar também todos os conteúdos que eu posto. E temos as referências bibliográficas, certo? Que foi de onde eu tirei todos esses materiais que eu trouxe para vocês. Gostaria muito de agradecer a você, certo? A gente vai ter a próxima aula que vai ser sobre direito empresarial. Então, a aula é incrível, muito intuitiva, muito dinâmica. Então, eu espero que você
esteja gostando dessa série, que está sendo feita com muito carinho, com muita dedicação, para que você, estudante, tenha a possibilidade de revisar conteúdos que são muito importantes no seu período de férias. Então, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo com Direito nas Férias. Tchau!